Vamos para a nossa aula de matemática EMAI 11.3. Continuaremos a tratar sobre os poliedros. Vamos então agora contar vértices faces. Vamos somar os vértices mais as faces, para nós vermos que regularidades tem com relação às arestas, tá bem? E hoje nós vamos comparar o quê? As famílias das pirâmides e dos prismas. Que diferença que há entre eles? Vocês sabem? Ah, se não sabem, irão descobrir, tá bem? Olhem, então vamos lá. Vértices de uma pirâmide de base triangular. Peguem aí suas caixas poliédricas, tá bem? Vamos contar. Olha, o fundo tem forma o quê? Triangular, assim como as faces das laterais. Quantos vértices tem? Olha, nós vamos contar o fundo aqui. 1, 2, 3. Vamos lembrar que vértices são o quê? Os cantos. 3 mais 1 aqui em cima, 4. E faces? As 3 laterais mais a do fundo, 4 também. Nós vimos o que na atividade anterior? Que a quantidade de vértices é a mesma que as de face. Agora, vamos fazer a mesma coisa com os prismas. Qual a diferença de um prisma e de uma pirâmide? Olhem só, aqui eu tenho uma pirâmide. Aqui eu tenho um prisma. Prisma de base triangular. Olha, é um triângulo, as bases, porque tanto este lado quanto o outro são bases. Elas são formadas por duas bases iguais. Aqui, tem bases iguais? Não, a base é um triângulo, a outra, o que que é? Um pico. Por isso que é uma pirâmide, enquanto que aqui as bases são iguais, de cima até embaixo, certo? Vamos lá, esse prisma de base triangular, quantas são as vértices? Vamos contar? Se tenho 3 cantos embaixo, terei 3 em cima, então é igual a 6. Então agora aquela regra não vale mais? Daqui a pouco a Pro vai falar sobre isso. E as faces? Olhem, faces 1, 2, 3, 4, 5. São as 3 laterais e as 2 bases, certo? Prisma de base quadrada. Daqui é diferente do que? Da pirâmide de base quadrada. A pirâmide, ela tem a base quadrada, mas ela tem o pico, enquanto que o prisma não. De cima até embaixo, ele mantém o quê? A mesma regularidade. As bases são iguais. Quantos são as vértices? Vamos contar? Se eu tenho 4 cantos nessa base, eu tenho também 4 na base superior. Ou seja, são 8. Faces, nós temos 4 nas laterais e 2 nas bases. Então, são 4 mais 2, 6. Olha, está acontecendo a mesma regularidade que aqui? Não, né? Já estamos vendo que não. Prisma de base pentagonal. Quantos são os vértices? Se eu tenho 5 embaixo, eu também terei o quê? 5 em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 cantos em cima, 5 cantos embaixo. 10. E as faces? Se eu tenho 5 lados, eu tenho também 5 faces, mais as 2 bases, 5 mais 2, 7. E o prisma de base hexagonal? Hexágono, que tem 6, aqui é um prisma. Quantos são os vértices? Se eu tenho 6 embaixo, terei 6 cantos aqui em cima também. 6 mais 6, 12.
E quantas são as faces? As faces, olhem só, se eu tenho 6 lados, eu já sei que na parte lateral são 6, mais as duas bases. 6 mais 2, 8. Agora, olha o que nós faremos. Nós vamos somar os vértices mais fácil para nós vermos quanto que vai dar. Aqui, 4 mais 4, 8. 5 mais 5, 10. 6 mais 6, 12. 7 mais 7, 14. 6 mais 5, 11. 8 mais 6, 14. 10 mais 7, 17. 12 mais 8, 20. Por que será que nós fizemos essa conta? Olhem só, nós vamos contar agora as arestas. Lembra que nós contamos ontem? Olha, vou até voltar a página. Aqui. Qual foi a regra que a Pro ensinou? Que eu tenho que somar e tirar 2, que eu já vou achar a quantidade de arestas. Mas ainda assim, se eu quiser contar, olha, prisma de base triangular, se eu quiser contar as quinas, né? Que arestas são o quê? As quinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 6, não dá? Qual foi a regra que a Pro ensinou ontem? Que basta eu fazer 8 menos 2... que vai ser igual ao quê? A quantidade de arestas. Então, vou continuar. 10 menos 2 é igual a quanto? 8. Se quiserem, podem contar aí, que vocês verão que dará certinho. Ah, agora, olha a pergunta. Será que aqui, se eu fizer isso, vai dar certo? Vamos ver? Primeira coisa, vamos pegar aí o prisma de base triangular. Quantas são as arestas? Olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, certo? Agora, o que eu vou contar? O prisma de base quadrado. Vamos contar o que? As arestas? 1, 2, 3, 4... mais 4 aqui numa das bases, são 8, mais 4 na outra base. 8 mais 4, 12. Será que aqui está dando certo? Olhem só. Será que se eu fizer 11 menos 2, vai dar 9? Olha aqui, 14 menos 2. Olhem, será que é a mesma regra, então? Vamos continuar? Prisma de base pentagonal. Olha, vamos contar o que? As arestas. Se eu tenho 5 aqui nas laterais, eu tenho 5, mais 5 em uma das bases, mais 5 na outra base. Ou seja, 5 mais 5 mais 5 é igual a 15. Vamos ver se a regra continua valendo? Olhem só, 11 menos 2, não é igual a 9? Sim. 14 menos 2, não é igual a 12? Sim. 17 menos 2, não é igual a 15? Ah, então eu terei que fazer a próxima. Basta eu fazer o quê? 20 menos 2, que será igual a 18. Ah, será? Será mesmo? Vamos conferir? Vamos pegar aqui o prisma de base hexagonal para nós conferirmos. Olha, se eu sei que tem 6 deste lado, certo? Mais 6 em uma das bases. 6 mais 6, 12. Mais 6 na outra base. 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Certinho. Ou seja, essa regra vale para as famílias das pirâmides como dos prismas. Entenderam? Vamos agora fazer a próxima atividade?
Olhem só, 2. Observe as duas últimas colunas. Você identifica alguma relação entre esses números? Qual? O que a gente pode identificar aqui? Nós podemos identificar nas duas últimas colunas, nesta e nesta, que basta eu somar vértices mais face menos 2, que eu terei o quê? O número das arestas. Bem, então a Pro colocou aqui o quê? Que há uma regularidade. Aqui na 3 fala assim: como você pode expressar a relação entre a quantidade de vértices e faces, vértice mais face, e a quantidade de arestas? Como que nós podemos representar isto aqui? Lembra que a Pro fez algo semelhante ontem? Então, basta eu dizer que se eu somar vértices mais faces menos 2, será igual o quê? A quantidade de arestas. Entenderam? Foi o que que nós fizemos aqui. Na 3, tem um novo poliedro. Vocês conhecem? Sabem o nome desse poliedro? A Pro vai colocar o nome aqui. Eu quero que vocês escrevam aí também. Como que ele é formado? A gente percebe que são duas pirâmides juntas, certo? E o nome dele é octaedro. Por que será que ele tem esse nome? O que a gente pode deduzir? Octaedro. Aqui nós já não percebemos que está falando de 8. Octo é igual a 8. Então, ele tem lá 8 faces. Basta vocês contarem. Olha, nós podemos contar essas duas que estão visíveis aqui à frente. 1, 2. Nós sabemos que atrás tem mais duas. 3, 4. Depois, embaixo, a mesma coisa. 5, 6. Lá atrás, 7, 8. Então, tem 8 faces, por isso que se chama octaedro. Olha, então vamos ver. Essa relação é válida para o poliedro representado abaixo? Justifique sua resposta. Olha, está perguntando se esta regra aqui vale para esse poliedro. O que vocês acham? Vocês acham, por um acaso, que vale para as pirâmides, vale para os prismas e para este poliedro é válido também ou não? Vamos contar a quantidade, então, de faces, arestas e vértices que tem? Vamos contar primeiro os vértices. Quantos são? Vértices são os cantos. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vértice é igual a 6. E a quantidade de faces? Nós já contamos. Quantas são? Nós contamos e vimos que são 8, certo? Eu quero saber agora a quantidade de arestas. Será que se eu fizer 6 mais 8, 14, 14 menos 2, 12, será que ele tem 12 arestas? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4. Vamos contar a parte de baixo. 5, 6, 7, 8. Vamos contar o meio. 9, 10, 11, 12. 12. Olhem só, as arestas são iguais a 12, ou seja, aqui também é válido. Ó, justifique a sua resposta. Aqui demonstra que se eu somar vértices mais faces menos 2, será igual o quê? A quantidade de arestas, certo? Ou seja, sim, né? Essa relação é válida para o poliedro abaixo? Sim, é válida, tá? Entenderam? Gostaram? Espero que sim. Beijos!